O objetivo desse vídeo é mostrar que é possível fazer a transferência de informação entre um aplicativo como Excel e o aplicativo Spider. Nós vamos apresentar primeiro a estrutura que é gerada a partir do Spider para entendermos o modelo que é necessário desenvolver para fazer o processo inverso. Então nós vamos agora transformar o conteúdo do Spider e exportar ou gravar na forma do aplicativo mais utilizado, que é o Excel. A partir de um projeto novo, genérico, supondo nós termos várias atividades, e na tabela de atividades, encontrando só os elementos atividades e não os elementos atividades e a sua estrutura. O atalho que nós temos na barra de tarefas, na barra de botões, exporta essa tabela, quer dizer, esse conjunto de dados e informações para o Excel. E essa exportação, ela acontece só nos campos que estão visíveis, ou então todos os campos da tabela e mais alguns correspondentes. No nosso caso aqui, eu vou simplificar, exportando os visíveis, colocando nas primeiras linhas o código do campo, para que nós não percamos a referência, e o nome que nós demos, ou o nome que está sendo utilizado para o campo. Para aumentar a ilustração, eu vou criar campos novos do tipo userfield A1, outro campo novo, userfield B1, todos do tipo texto, e vou colocar algumas informações aqui. Novamente, códigos e os nomes que eu utilizei na criação. Não havendo fórmula, eu não aplico a fórmula, ou se for interessante, resgatar os valores já calculados. O resultado, então, a gente vê aqui na tela, e nós temos a linha com o código do campo, que é o código interno que o Spider usa para identificar os campos, e aqui o nome que foi utilizado no campo, e aqui os valores que foram acrescentados. Eu vou salvar, gravar esse arquivo, e ele aparece como texto, não aparece como Excel. Eu vou então realizar a gravação com o nome de teste. Recursos, preservar o formato que eu escolhi. Então, dessa maneira, eu consigo ver todos os campos e trabalhar dentro do Excel as informações, e são várias informações que nós conseguimos da tabela atividade. Eu vou incluir aqui outra atividade, lembrando que essa outra atividade deve ter um código, e esse código tem que ser único, porque na volta ele vai comparar
se o código é único. E se eu não preencher o resto, o Spider vai preencher com os valores padrões. Eu vou preservar isso aqui. E a gente, com isso, conclui a passagem do Spider para o Excel. Bem, o caminho de ida foi simples. A partir do Spider, com o uso de um atalho, nós, escolhendo algumas referências, alguns parâmetros, conseguimos produzir uma informação no Excel. Agora o nosso trabalho, eu diria um pouco mais trabalhoso, consiste em transformar uma informação que está dentro do Excel para compor a base de dados ou complementar a base de dados do Spider. Para isso nós temos alguns passos. O primeiro passo é a identificação dos campos que são necessários no Spider, da tabela que será importada para o Spider, a sua identificação com o arquivo do Excel, que eu vou chamar aqui integridade de dados origem. Essa aqui é a nossa tabela do Excel. E nós tivemos a preocupação de preservar o nome do campo, que o Spider vai entender, o título que nós demos, ou que já existia dentro da tabela do Spider, e nós criamos dois campos novos, e poderíamos criar até um terceiro aqui, chamado C1, valores corporativos, e atribuir ou resgatar da organização essas referências. Então nós temos aqui a estrutura original e a garantia da integridade se faz aqui. Quando o Spider não encontra um campo que ele já possui cadastrado, ele cria esses campos novos e acrescenta esses campos novos ao arquivo, à sua tabela. Garantindo assim, então, a integridade, nós vamos partir para o passo 2. O segundo passo, então, seria importar como SDoc. Então, eu vou registrar aqui que nós já atualizamos a tabela e aqui estamos importando como SDoc. Nesse processo de importação, como SDoc, pelo painel principal do Spider, Create Documents, a partir de um arquivo. Qual arquivo? O arquivo que nós criamos chamado teste. Ele é um arquivo original do Excel, salvo como texto. Como é esse arquivo salvo como texto? Vamos dar uma olhada nesse arquivo. Ele é salvo como texto. E nós teríamos a separação entre os elementos com o uso do tabulador, o tab. Se isso é fato, teste, abrir. Já escolhemos o nome do arquivo. Não é CSV, mas estamos trabalhando num formato texto, não HTML. Estamos importando, trazendo o código
e o nome que nós demos para o código. Lembrando que é gravado pelo Excel como um texto de código Unicode, ok? O nome para esse SDoc, a versão, é do tipo atividades, porque existem várias tabelas no Spider. Nós estamos importando, nesse caso, atividades. Não estamos importando recursos, nem estamos importando conjunto de equipes, nem estamos importando ou trazendo materiais, que as tabelas possuem campos específicos. Quando não forem compatíveis, aí eles vão criar um campo novo, como se fosse um campo de usuário. Algumas anotações. Ok? E um documento novo é criado. Abrindo, nós vamos encontrar o código, a atividade nova, os campos que já existiam ou, nesse caso, não encontrando, ele cria os campos extras e os campos tradicionais que existiam, cujos valores vieram junto nesse SDoc. O segundo passo, então, foi estabelecido. Nosso terceiro passo é, em cima de um projeto totalmente limpo, transferir as informações desse SDoc para dentro do projeto limpo. Então, nosso passo 3 será transferir do SDoc para um projeto novo. Então, aqui nós teremos SPRJ. Com o projeto novo, vamos chamar mais uma vez de teste. Nós encontramos projeto limpo e vamos partir para a transferência de dados do SDoc para o SPRJ. Essa transferência se faz, então, da seguinte maneira. O projeto, o SDoc que nós criamos, vai trazer informações sobre a tabela de atividades. Existem várias tabelas, nós estamos trabalhando com a tabela de atividades. Vamos transferir para o projeto selecionado, transferência plena do documento inteiro. E as opções são as seguintes. Nós temos no SDoc vários campos. Alguns campos cujo nome do campo é padronizado na tabela de atividades do Spider e outros campos que não é padronizado. Por exemplo, nós criamos 3 informações, user field A e user field B, e criamos também valores corporativos C1. Nós demos esse nome e colocamos esse nome identificador para o campo. A transferência só vai poder ser realizada
se existir na tabela do projeto que está recebendo um campo que possa receber essas informações. Então, no nosso projeto, nós precisamos criar campos novos, ou pela adição de novos campos, ou na tabela de campos de usuário, nós vamos criar 3 campos novos. Vamos dar um nome de A1, B1, C1. A codificação vem aqui, campos texto, não vou salvar não, vou deixar fazer o salvamento no final com outro nome. Repito o processo de transferência de atividades para o projeto, só que agora eu já posso dizer que o conector de referência vai ser o campo code. Então, conector entre o projeto que recebe o SDoc que envia vai ser o campo code. Na tabela de atividades, o campo code. Já temos aqui o campo code. Então, a transferência se estabeleceria. Eu vou fazer essa transferência para mostrar que, se nós não fizermos outras conexões, apenas os campos reconhecidos e que possuem o mesmo nome vão ser transferidos. Ok? Ok? Um calendário com código em branco não foi achado porque naquela linha nova que nós criamos, COD 10, outra atividade, não tinha todos os campos preenchidos. Ele assume, então, o calendário padrão. Ok? Cancel. Nós temos aqui as atividades todas incluídas. Porém, nós vamos procurar os campos adicionados e não vamos encontrar. Se nós pedimos para mostrar os campos que nós incluímos como campos livres, nós vamos encontrá-los vazios, porque nós não fizemos a conexão na hora da transferência. Transferir dado de atividade para o projeto, sendo que user field A1 vai se conectar com o A1. Então, o A1 se conecta com o nosso campo código A. O nosso user field B, que veio da tabela SDoc, vai se conectar ao nosso projeto através do campo que nós criamos, B1, cujo nome é B. E, finalmente, o corporativo, novamente, o A1, essa marcação múltipla não é legal. O A1 se conecta ao campo livre A. O B1 se conecta ao campo livre B. E o valor corporativo se conecta ao campo livre C. Dessa forma, já há uma correspondência
e os campos poderão, em função do code, estabelecer uma relação. Vamos fazer a relação pelo code. Já está estabelecido aqui, referência ao code. Os outros, como por exemplo outros campos aqui, nós não ligamos, mas pelo nome eles viriam automaticamente como o calendário veio e não foi encontrado. Os campos livres é que são o nosso objetivo nesse momento. Nosso campo do SDoc UserField A se conecta ao nosso campo de projeto novo A. O campo do SDoc UserField B se conecta ao campo novo B. E os valores corporativos do nosso SDoc, que foi preenchido via Excel, se conecta ao campo novo do nosso projeto C. Dessa forma, os campos livres serão preenchidos em função da codificação que nós fizemos por correspondência. Mais uma vez, calendário, que não foi necessário fazer a conexão pelos campos terem o mesmo nome, já foram preenchidos. E nesse caso, esse calendário da atividade que nós incluímos, por não ter sido definido com um valor específico, assume o calendário padrão do projeto. A transferência foi realizada. Poderíamos apenas transferir as atividades novas que não foram transferidas ou tudo novamente como novas linhas com outro código. Dessa forma, a informação, a grande massa de dados que foi produzida no Excel ou que já vinha fazendo parte dos ativos da organização, passam agora a compor o projeto sem ter que necessariamente digitar uma a uma. A criação dos campos livres é facilitada pela tabela ou podemos fazer com que o projeto gere diversos campos livres e na hora de produzir um SDoc já tenhamos uma matriz com os campos livres produzidos e os seus nomes identificados. Aí a transferência e a identificação de campos se fará de forma automática. Não é muito simples, mas com esses 3 passos é possível trazer do Excel as informações via SDoc para dentro do projeto. Vamos ver uma forma de aumentar a produtividade se nós prepararmos a máscara de preenchimento que nós vamos utilizar no Excel. Imagina então nós já termos preenchido o nosso projeto com uma série de informações, mas descobrimos que precisamos de algumas outras informações a serem importadas da nossa corporação. Eu vou eliminar essas colunas que já foram importadas. No campo de usuários, eu vou criar mais 4 campos e vou chamá-los de campo auxiliar 1, campo auxiliar 2 e campo auxiliar 3. Campo auxiliar 4. Então temos os campos aqui. Eu vou codificar
de forma bem distinta esses 4 campos para poder evidenciar essa ideia de otimização, de aumento de produtividade. Ok, não vou salvar mais uma vez. E agora eu vou criar um reference bug, que seria a ideia de gerar um SDoc. Não com os visíveis, com todos os campos de usuário. Vamos ver o que vai acontecer. Temos aqui um novo SDoc que eu vou abrir. E verificar que eu tenho vários campos. Acho que eu também quero achar os meus campos novos que foram criados. Não A1, B1, C1, e sim aqueles cujo nome eu chamei de COD. Em particular, esses 4 que eu criei. Então, nós temos aqui, eu posso eliminar todos os outros campos. Acabei apagando o COD 1. Pronto. Temos o COD 1, 2, 3 e o 4. A partir daqui, é claro, supondo uma quantidade muito grande de atividades, ou ainda, se eu quisesse preencher com os outros campos que já foram criados, eu exportaria esse padrão para uma tabela. Apenas com os campos visíveis. Códigos e names para garantir, codes e names para garantir que a volta vai ser mais fácil. Sem fórmulas no caso. E nós teríamos então uma tabela pronta para ser preenchida com a garantia da codificação já existente. Se eu tivesse mais atividades, e aqui eu vou colocar bastante mais atividades, nós poderíamos preencher isso aqui. Uma vez preenchido, preservar como texto em Unicode, que seria com separação por tabelas, por tabs. Vou chamar isso aqui de C teste 2. Preservando dessa forma. Faço o processo inverso agora, abrindo um novo documento a partir de um arquivo que eu deixei no diretório. Teste 2. Teste Unicode. O separador é o tab. E se tudo der certo, com o nome de teste 2, vou abrir como documento geral, poderia abrir como atividade. E encontramos as informações preenchidas
traduzidas para um SDoc. Botão direito transferir, por conta da padronização e da máscara desenvolvida, projeto, referência a atividades, transferência completa, sobreescrevendo quem já existia, e aqui nós já temos que o campo de transferência será o code, os campos já existem no projeto original, selecionando o code, efetuar a transferência. Ok. Cancela. Nós temos agora atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 9 que eu tinha apagado do Excel, ela permanece, ela não foi sobrescrita, porém também não foi apagada. As outras atividades aparecem. Eu acredito agora que se nós pedimos para ver ABC mais os campos auxiliares que eu tinha criado, talvez nós vejamos tudo preenchido. É claro que o ABC foram preenchidos apenas para aquelas atividades do exemplo anterior, e agora todos os campos foram importados automaticamente, sem eu ter que fazer vínculo um a um, aumentando assim a produtividade, diminuindo o número de passos que eu preciso ter para fazer a transferência. Claro que essa atividade que não fazia parte do Excel não teve seus dados preenchidos. A transferência se fez, aumentando a produtividade por conta da máscara que nós fizemos. E aí eu faço aqui uma simbologia. Dizendo que foi feito uma máscara de apoio para facilitar a ida e a volta das informações. Vamos fazer aqui alguns alertas, então, aproveitando o finalzinho dessa edição de vídeo. Primeiro alerta. Abrindo o nosso documento ou o nosso projeto, exportando para Excel, encontramos linha com a codificação, linha com o nome que nós demos para interface com o usuário e os valores. Salvar como texto Unicode, o que nós temos trabalhado. Vamos salvar como texto separado por tabulações, que é o que nós vimos trabalhando até aqui. E eu vou salvar com o nome de teste 3. Quando nós importamos as informações, abrir documento novo de um arquivo chamado teste 3, e ainda informar que é por tabulação, não é Unicode. Se nós deixarmos como Unicode, coisas estranhas podem acontecer. De novo,
teste 3, code type, mais uma vez, tab, CVS, syntax code, teste 3, documento geral, agora veio e se apresenta da mesma maneira. Nesse caso, não é text Unicode. Ainda assim, se nós abríssemos a nossa proposta e salvássemos exportando para Excel, e salvássemos ou gravássemos como CVS separado por vírgula, chamando de texto 4, nós teríamos, vou até abrir ele com o Notepad, vírgulas, separado por vírgulas. E aqui nós estamos encontrando ponto e vírgula. Se nós criássemos um documento a partir do arquivo texto 4, teste 4, informando que é CVS, significando linha, registro, linha, campos separado por cama é vírgula, teríamos que informar não vírgula, porém ponto e vírgula. Não é texto Unicode. Ok. Teste 4. O resultado encontrado é o mesmo. Repito mais uma vez que se nós exportássemos como CVS e fôssemos importá-lo, ou seja, o teste 4, nós fôssemos importá-lo assumindo que é vírgula, coisas muito estranhas poderiam acontecer. Chamando aqui de teste 4A, o resultado muito estranho seria alguma coisa parecida com isso. Embora o nome seja CVS. Comma Value Separated. Fique esse alerta. E acredito que com isso nós tenhamos concluído a ideia de transferência de informação que normalmente nos outros aplicativos, mais recentemente no Primavera, é feito com Ctrl+C, Ctrl+V.